Sejam bem-vindos ao podcast As Origens, podcast que a gente descobre como tudo começou. Sou a Rafa Meloni e hoje, como convidada, nós temos o fundador da Daqui, plataforma de delivery ultra rápido de supermercados criada em 2021. Em menos de um ano, a empresa se tornou unicórnio, sendo avaliada em mais de $1 bilhão. Rodrigo é Forbes Under 30, atuou em posições de liderança em startups como Cabify, Oil e Cloud Kitchens, e recentemente fundou e vendeu a agência de marketing digital R2R. Além disso, foi professor no MBA da Link School of Business, é mentor da G4 Educação e atua como investidor anjo e conselheiros das startups. Com vocês, Rodrigo Marojá. Uhul. Obrigado, Rafa. Um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, eu estou muito feliz que você está aqui, eu estava muito ansiosa para esse episódio. E eu queria começar desde o começo, então eu sei que você é formado em engenharia, né, assim como eu, mas eu queria entender por que você escolheu engenharia como formação, se você já pensava em empreender. Vamos lá, eu sou lá de Brasília, eu nasci e cresci lá, fiz faculdade lá também, na UNB, e quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito de matemática. Na verdade, eu ia muito bem em matemática, física, matérias exatas como um todo. E aí, meus professores, eles falavam que essa era que engenharia elétrica era um curso bom para se fazer. Então, esse foi o meu nível de preparo na hora de escolher o meu curso. E aí, eu fui fazer engenharia elétrica. E uma vez que eu entrei, eu gostei muito, achei que me desafiou bastante. Mas, não sei, eu sentia que faltava alguma coisa ali ainda para mim. Então, eu não tinha essa cabeça de ser empreendedor, zero isso. Mas eu me interessava bastante pelo assunto. E você foi estagiário, né, nesse ramo, mas depois você foi ser consultor. É isso. Como que foi essa mudança? Por que essa mudança? Eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos em 2012. E aí eu fiz uma matéria da pós-graduação lá em sistemas de potência, que é uma área da engenharia elétrica. E quando eu voltei para o Brasil, eu tinha certeza que eu queria ser um engenheiro de sistemas de potência. E aí eu arrumei um estágio na SEB, que foi a Companhia Energética de Brasília, que na minha visão era o melhor estágio que você poderia ter em engenharia elétrica em Brasília, na área de sistema de potência. E depois de 6 meses, acho que depois de uns 3 meses, eu olhei e eu falei, pô, isso aqui é muito legal, mas eu vi a galera que estava trabalhando lá e eles, depois de 6 anos, ainda estavam fazendo coisas muito similares ao que eles faziam antes. Eu falei, cara, se eu for fazer isso aqui, eu vou me frustrar muito. Nada contra o trabalho das pessoas, inclusive excelentes profissionais, né? Aprendi muito com eles. Mas, para mim, aquilo ali não faria sentido. Sim. E aí, eu meio que me desiludi com a vida de engenharia, pelo menos aqui no Brasil, que eu conhecia. E eu falei, eu quero fazer alguma coisa nova. E aí, eu tenho um amigo que ele... Até um amigo de longa data, a gente é muito próximo até hoje. E ele falou, olha, tem uma palestra de uma empresa aqui em Brasília chamada McKinsey, que é uma empresa de consultoria, para quem não conhece, né? Uma empresa de consultoria estratégica. Bem grande, né? Bem grande, acho que é a mais conhecida do mundo. E eles vão dar uma palestra aqui na cidade. E eu nunca nem tinha ouvido falar na empresa. Entrei no site da empresa, vi lá que eles tinham umas vagas em aberto. Né? Tinha uma vaga de uma profissão chamada Business Analyst, né? Que é analista de negócios. Eu cliquei, eu li a descrição da vaga e eu falei, cara, descobri o que eu quero ser da vida. Eu quero ser um Business Analyst. E aí, eu peguei um voo, fui para o Rio de Janeiro para fazer o processo seletivo da McKinsey, fiz a prova, não passei, voltei, cara, para Brasília indignado de não ter passado, porque eu tinha me preparado bastante para a prova. Eu falei, cara, eu vou estudar para passar numa prova de consultoria. E aí, isso me impulsionou a criar um clube de consultoria de Brasília. Então, eu sou fundador... Já. Pois é, foi a minha primeira atividade empreendedora. Eu fui o fundador do NB Consulting Club, que existe até hoje. Que legal! E aí eu convenci ali, não sei como, porque você tentar convencer pessoas a estudar para consultoria, para sair de Brasília e ir para São Paulo, porque na época não tinha muito em Brasília, era um negócio meio insano, mas eu consegui convencer umas 3, 4 pessoas e a gente começou a estudar. Fui para São Paulo para fazer processos seletivos. Eu fiz 18 processos seletivos de consultoria. Caramba! E passei em 2 e fui para um deles, assim. Então foi meio que esse o link da engenharia até me tornar consultor. Foi muito louco.
Nossa, foi bem dinâmico, Foi. assim. Mas eu concordo com você. Realmente, acho que a engenharia tem diversas áreas, mas tem essa questão, né? Que às vezes pode ser um pouco monótono, dependendo da parte que você vai, né? Enfim, então, ainda bem que tem gente que gosta de áreas diferentes e assim Total. a gente vai se complementando, né? E aí, depois dessa parte sua na consultoria, você foi para o mundo das startups. Como que foi isso? Olha, foi bem difícil, porque eu adorava o que eu fazia em consultoria. Eu tive uma jornada bem difícil em consultoria. Assim, no primeiro ano eu quase fui demitido. Por quê? Foi porque eu não estava mandando bem. Eu não tinha tido uma formação de negócios. E diferentemente daqui em São Paulo, lá em Brasília você não tinha tanto contato com empresa. Então, eu não tive muito contato com empresa antes de entrar na consultoria. Então, eu tive uma adaptação ao mercado profissional e uma adaptação também à atividade de consultoria, que é muito intensa e muito complexa. Então, eu tive muita dificuldade no começo. E eu recebi feedback, assim, eu entrei, para você ter uma ideia, num processo de reversão dentro da empresa. Aqueles que, quando você tá ali no final, ali, que a galera fala, é a tua última chance. Ou vai ou não vai. Normalmente não vai, né? Mas eu acredito muito, assim... foi muito difícil, assim, eu me esforcei muito e eu consegui reverter dentro do processo de reversão. E eu não só reverti, como 6 meses depois do processo de reversão, fui promovido. E aí, eu acho que teve uma virada de chave muito grande para mim nesse processo. Porque eu entendi que para você assim, a única pessoa que é responsável pela sua carreira é você mesmo. Antes eu meio que terceirizava para os outros a responsabilidade sobre a minha carreira. Eu não entregava as coisas muito no prazo, porque sempre tinha alguma coisa para colocar desculpa. Que é um pouco do mindset que você aprende na faculdade, assim, de tipo, não deu certo, a gente dá um jeito, né? Tipo, você se vira ali, sabe? Trabalho em grupo, eles fazem. Sempre tem alguma coisa ali que assim. você consegue, estuda de última hora, você passa. Então, e aí na vida real, né? Na vida profissional, isso não era verdade. E essa chave, ela conectou muito forte na minha cabeça, assim. E depois que eu entendi isso, que eu era o responsável pelas minhas entregas e que eu acho que é um patamar de maturidade que eu alcancei, né? De que eu sou o dono das minhas entregas, eu sou o responsável pela minha carreira. Tem um livro que é o Extreme Ownership, não sei se você já ouviu falar, que ele fala sobre isso. É um cara da Forças de Elite, né? Dos Estados Unidos, ele fez esse livro. E aí, quando você entende que tudo é sua responsabilidade e você atua para você dessa maneira, daí você, enfim, se torna um profissional muito mais competente, né? Sim. E foi o que aconteceu comigo. E aí, eu estava muito bem em consultoria, voltando à tua pergunta, né? E eu falei, cara, eu não... eu gosto muito dessa atividade, mas eu trabalhava muito. Trabalhava, sei lá, 60, 70 horas por semana. Eu acordava, trabalhava e dormia. E fazia isso todos os dias. A minha vida pessoal estava ficando de lado. E eu falei, por mais que eu goste disso, essa vida ela não está me realizando. O equilíbrio de vida pessoal e profissional ele precisa existir dentro da minha realidade. E eu demorei muito tempo para eu criar essa coragem de pegar e dizer não para uma coisa que eu adorava e que me dava dinheiro para ir para o mundo das startups. Que eu consegui uma equação muito mais equilibrada de dinheiro e qualidade de vida. Então, isso foi muito bacana para mim. Então, esse foi o principal fator motivador. Eu busquei quais são as indústrias, né? Quando eu falo indústrias, são os diferentes tipos de emprego que ter um ambiente profissional com pessoas excelentes, que nem era de consultoria, um salário interessante e também um lugar que eu tenha esse equilíbrio de qualidade de vida. E conversando com todos os meus amigos, os que tinham ido para a startup eram os que estavam mais felizes, assim. E eu falei, cara, eu acho que por aqui pode funcionar para mim também. E é também você achar o ambiente que você se adequa, né? Que foi isso. Pô, às vezes o jeito da consultoria não era muito a sua personalidade. Na startup, putz, você deslanchou, né? Total. Você ocupou cargos de liderança nessas startups que você participou, né? Na Cabify, Oil... Isso, Cabify, Oil e Cloud Kitchens. E a Cloud Kitchens. E também, por exemplo, um dos marcos que você fez, que eu vi, que aos 26 anos você já estava como diretor de operações, quando a Cabify ela integrou, né, com a Easy Taxi. Esse é o tipo de coisa que só acontece em startup. Tá? Exato, então, você liderava 60 pessoas com 26 anos. Foi muito louco isso. E assim, eu acho que até antes disso, né, uma coisa que me incomodava muito da atividade de consultoria
é que você fazia um super projeto, entregava um book na mão do cliente, daí na hora de fazer, você ia embora. Eu sentia muita falta de colocar a mão na massa, assim, sabe? Então eu falei, pô, eu acho que no mundo das startups, eu vou conseguir colocar a mão na massa. Então, quando eu entrei na Cabify, eu entrei num papel que era meio que um consultor interno para a Cabify. E aí fiz vários projetos, estava super legal, mas eu sentia essa falta da mão na massa ainda. E aí surgiu a operação, a possibilidade, né? Eu, óbvio, trabalhei muito por isso, de assumir um time da Easy Taxi, que era uma empresa que era muito famosa, muito conhecida, mas que ela tinha se tornado uma empresa menor aqui no Brasil. E aí teve uma dança das cadeiras e sobrou a posição de diretoria de operações. E assim, a pessoa que trabalhava antes de mim ganhava 40% mais do que o que me foi oferecido. E eu achei ótimo, porque para mim foi um aumento de 50% no meu salário. Então, todo mundo ficou feliz, né? Não, e fora o aprendizado também, e, assim, responsabilidades, né? Gerir um time de 60 pessoas gerir um time já é uma coisa incrível, né? Eu li, cara, dezenas de livros quando eu me tornei diretor, para ver se eu aprendi alguma coisa, né? E eu descobri que eu aprendi um pouquinho, mas aprender mesmo a gerir pessoas, você só aprende na prática. Porque a gente tem dificuldade até para gerir a nossa carreira, que foi o que você falou, a gente demorei muito, né, para conseguir. Que a gente é dono, imagine a gente ajudar as pessoas a entenderem isso, 60 pessoas com 26 anos, então realmente... E eu acho que, assim, o grande aprendizado que eu tive dessa experiência de gerir esse time, eu acho que foi entender que o outro não sou eu. Porque a gente se projeta muito nos nossos liderados, né? Então, a gente acha que o liderado ele é a mesma pessoa que a gente, que é a mesma coisa que a gente. E, cara, isso é o maior erro que você pode cometer. A melhor maneira de você descobrir o que alguém quer é você perguntar para essa pessoa. Não tente inferir nada sobre o outro. Eu acho que se eu tivesse feito isso, eu teria me dado muito melhor. Não que eu tenha ido mal, mas eu acho que eu poderia ter ido muito melhor nessa minha primeira experiência. A primeira experiência a gente vai aprendendo, né? Isso, total. Vai calejando. E fora isso, também você participou da Oio, que foi uma startup unicórnio, né? Eu Perfeito. queria entender com você o fato de você ter participado da Oil no começo, né? Você foi o funcionário número 4. Né? Então, a gente está falando lá do comecinho. Isso te ajudou, de alguma forma, a você construir a sua startup unicórnio também? Com certeza. A experiência de Oil foi, assim... Foi essencial. Primeiro, porque eu conheci meus sócios lá. Segundo, porque eu tive a experiência de empreender com o dinheiro dos outros, né? Com meio que uma rede de apoio por trás. Então, eu consegui testar o que era empreender sem ser na vera, assim, sabe? Então, eu tinha a galera ali me ajudando. E eu consegui ver o que é possível fazer quando você tem um foco muito claro, quando você entende o que é entrega de resultados, quando você contrata pessoas boas, quando você monta times de alta performance. Então, a gente conseguiu construir isso de uma maneira muito rápida. Óbvio, a empresa tinha muito dinheiro. Ela tinha captado $1 bilhão, né? Então, além de ser um unicórnio, ela tinha captado $1 bilhão. Então, cara, é uma empresa com muito dinheiro para investir. Ela estava lançando dezenas de países e o Brasil era um desses países. E eu e meus sócios, que depois... Eu e as pessoas que estavam lá, que depois viraram meus sócios na Daqui, a gente, cara, fez o melhor lançamento de todos os países que estavam lançando naquele momento. A gente conseguiu crescer muito rápido. A Oio, em menos de um ano, aqui no Brasil, tinha mais de 1.000 funcionários. Meu Deus! Eu, pessoalmente, fiz mais que 300 entrevistas em um ano. Peguei mais de 50 voos também em um ano, que a gente lançou mais de 500 cidades em um ano de operação. Então, foi realmente uma operação, assim, maluca. E a empresa ela não tinha os playbooks muito bem consolidados. Então, muitas das coisas a gente construiu aqui no Brasil. Então, pitch de vendas... Cara, a gente abriu o CNPJ, a gente fez as contratações, então era tudo muito a gente fazendo. Então isso me deu um entendimento de eu sou capaz de fazer um negócio desse tamanho e gerir um time grande. Depois eu assumi uma das regionais que a gente lançou lá no Espírito Santo, que foi inclusive onde eu conheci a minha esposa. Então foi ótimo para mim e, enfim, deu tudo certo, foi bem interessante. E você estando dentro dessa operação, o que você acha que ajudou a ter esse crescimento tão exponencial, né? Porque a gente está falando de todos esses números que você falou. O que você acha, assim? Legal. Cara, a Oio, eles tinham uma qualidade muito grande, que era o foco em resultado. E essa foi a principal coisa que eu aprendi com eles, que é você ser maníaco pelo resultado. Então, você ter muito claro o que você está
querendo entregar nesse momento e você direcionar a empresa inteira para atingir aquele objetivo. No caso deles, era crescimento. Então, todo mundo, independente da área que você tivesse, vendas, operações, eu trabalhava com revenue management inicialmente, finanças, não importa. O foco da empresa era crescer. Se você estivesse fazendo alguma coisa que não fosse relacionada a crescimento, estava errado. Todos os dias eu recebia, e todo mundo recebia, uma mensagem de um indiano perguntando how many rooms, que eram quantos quartos, né, de hotel, que a métrica de vendas lá era quartos fechados. Então era todo dia, how many rooms, how many rooms, how many rooms. E aí você ficava, caramba, tantos. O que tá faltando pra gente bater o resultado? E como que você vai fazer isso? Então essa cobrança pelo resultado, insana, cara, foi uma coisa que a gente aprendeu muito forte com eles. Assim, eu acho que eu sou muito grato por isso, porque eu aprendi a entregar resultado com eles. Assim, ter esse foco. Eles tinham muitos problemas, muitos erros, né? Muitas coisas que não foram legais, mas nisso eles eram world class, assim, eram os melhores do mundo que eu já vi em relação a isso. A cobrança de resultado. Então, depois, quando a gente vai para daqui, a gente entendeu que, cara, você só vai crescer se você tiver esse foco grande em entregar uma métrica-chave. E essa métrica ela precisa estar muito bem desenhada e você precisa ter muita clareza para passar para a empresa inteira o que é que você quer drivar naquele momento do seu negócio. Então, acho que a pergunta aqui que você tem que se fazer, né? Estou imaginando aqui que você está querendo empreender e está num negócio, o que eu faço, né? Você se pergunta, o que é valor para a empresa nesse momento? O que é sucesso para a empresa nesse momento? É crescimento? É você reduzir custos? É você melhorar a experiência do cliente? O que você está focando nesse momento? O que é valor para a tua empresa agora? E aí você, dentro da sua empresa ou dentro da área que você trabalha, você consegue pensar nisso e entender onde a liderança está olhando. E tudo que você faz, você tem que se perguntar, eu estou aproximando a gente de atingir essa visão ou eu estou distanciando? Porque se você não está se aproximando, você está se distanciando, porque você poderia estar usando energia para se aproximar. E eu acho que esse entendimento é o que falta muito nas empresas. As pessoas, elas estão perdidas. Sim. Tem 15 projetos, cada um vai para um lado, sendo que se você pegasse toda essa energia e concentrasse num lugar só, você atingiria um resultado extraordinário, que é o que a gente conseguiu fazer tanto na Oi quanto na daqui. Faz muito sentido. E acho que uma curiosidade que é legal pensar também, que essa questão dos resultados tem a meta, né? Então, igual você falou, how many rooms? Porque tinha ali quantos rooms você precisava entregar. Exatamente. Como determinar essas metas, assim? A meta, ela é como se fosse um centro gravitacional que vai puxar a empresa inteira para ela. Então, se você joga uma meta baixa, as pessoas vão entregar menos. Se você joga uma meta alta, as pessoas vão entregar mais. Porém, tem um limite. Se você estica demais, meio que escapa. Então, você tem que ser um negócio que dá frio na barriga, mas que não é impossível. Então, tem que dar o friozinho na barriga. Se não está dando frio na barriga, você está sendo pouco agressivo. Então, e eu acho que você tem que ir tão rápido quanto você consegue ir. Então, a meta ela tem que ser mais ou menos isso. É aquele número que te dá um friozinho na barriga. Eu acho que tem um outro ponto, além da meta, que é importante, que é a sua régua de qualidade. Porque não adianta você entregar resultado e deixar 5 corpos no meio do caminho. Você tem que entregar o resultado da maneira correta. Esse era um dos valores da daqui, entregar do jeito certo no começo. Que eu preciso entregar, mas não adianta eu criar, por exemplo, dívidas para o negócio do futuro, né? Então, sei lá, eu sou um vendedor, vou te dar um exemplo lá da Oi. Eu sou um vendedor, pego um hotel que eu sei que não vai ficar na plataforma, porque ele vai dar churn logo, mas eu tô trazendo ele porque eu vou bater a meta. Isso aí, beleza, você entregou o número de quartos, mas daqui a mês seguinte esse cara vai sair. E aí, o que isso trouxe para o negócio? Né? Então, entregar do jeito certo também. Não adianta você fazer gol de mão. E o que a gente estava falando dessas suas experiências que você teve, então você acredita que ter uma experiência no mundo corporativo, isso pode ajudar você a ter o seu próprio? Ou você acha que talvez ir direto para o jogo seja o ideal? Eu acho que são 2 approaches muito válidos. Se você me perguntar, eu sou um jovem de 20 e poucos anos e não sei direito qual caminho que eu pego na minha carreira. Se eu vou empreender direto ou se eu trabalho primeiro numa empresa antes de fazer.
eu acho que se você tem... Se segurança é um valor para você, trabalha primeiro dentro de uma empresa. Se você é um pouco mais ousado e não tem, sei lá, suporte da sua família e não se importa tanto com essa parte de estabilidade financeira, se joga numa empresa. Tenha cuidado só para você não criar dívidas para sua vida inteira. Então, tem que ter um pouco de prudência nesse sentido, né? Então, por exemplo, principalmente legislação trabalhista, seja muito cauteloso em relação a isso. Porque esse é o tipo de coisa que, se você fizer errado, você pode criar uma dívida impagável na sua vida para o futuro. Então, eu teria esse cuidado, mas eu acho que você estando exposto como empreendedor, você aprende mais rápido. Mas é importante você estar numa rede que tenha feedback. Se você está sozinho, é muito difícil você ver o que você está errando. Sim. Mas se você tem ali pessoas, outros empreendedores parecidos, por exemplo, eu recomendaria muito ter um advisor, se você está começando. Então, não tenho ninguém. Cara, monta um conselho. Você vai pagar ali 2, 3 mil reais por mês por pessoa, faz ali 2 reuniões por mês, você vai gastar 10, 20 mil e você vai ter ali uma galera para te guiar no processo. Sim. Eu acho que é uma coisa... Se eu fosse fazer algo do zero, eu tentaria ir por esse caminho. Não tenho dinheiro para pagar 20 mil por mês. Cara, paga primeiro. Paga alguém que tem uma experiência, mas que vai te direcionar. Porque se você for sozinho, a chance de você quebrar a cara e não saber nem onde que estava o muro é muito grande. Então, eu faria isso. Então, se segurança é um valor, vai para o caminho de trabalhar um pouco antes e depois você empreende. Se não, se você tem uma condição de fazer por conta própria, cara, se joga, porque eu acho que o aprendizado é mais rápido nesse caminho. Mas você vai sentir dores proporcionais ao longo do processo também. Então, é muito entender qual que é o teu perfil, assim. Mas eu acho que as duas alternativas, elas são bem válidas. E puxando esse gancho do empreendedorismo, eu também queria, claro, falar da Daqui, né? Então, como que surgiu a ideia da Daqui? Boa. A Daqui, ela surgiu num casamento. Como assim? Eu e meus sócios, a gente não se casou, mas a gente... Mas se bem que falando de sociedade é tipo casamento, então. Mas a gente já se conhecia, né? A gente se conheceu na Oio. E a gente estava no casamento do nosso ex-chefe, inclusive. E aí ele... Enfim, a gente estava lá e a gente falou, pô, vamos começar alguma coisa, vamos empreender. Enfim, era só um desejo até então. E eu acho que a gente foi amadurecendo esse desejo e falou, pô, eu acho que a gente... Né, nós três somos pessoas, né, de alta performance aqui dentro. A gente tem muita vontade de fazer alguma coisa juntos. Então, vamos colocar essa vontade no papel, vamos entender o que é isso. E a gente começou a se reunir toda semana, às sextas-feiras ou sábado de manhã, umas 2 horas, e a gente começou a entender o que era esse desejo, o que era essa vontade. E nesses encontros, a gente pegou e falou, pô, quão legal seria se a gente fizesse uma viagem, sei lá, para a Itália, para conversar sobre empreendedorismo enquanto a gente toma vinho ali, enfim, e visita a Toscana. A gente falou, pô, legal, então vamos fazer isso. Eu tinha acabado de sair da Oio, então eu tinha recebido uma grana legal, e a gente tomou essa decisão. Isso foi em fevereiro de 2020, né? Que não sei se você se lembra, mas foi um mês antes de ter a pandemia. E eu não sei se vocês se lembram, mas o primeiro país do Ocidente a ter a pandemia foi a Itália. Nossa, sim. Eu sei exatamente essa data porque em fevereiro de 2020 eu fui pro meu intercâmbio em Portugal. Nossa. Então, assim, virou tipo um mês, aí fechou e depois foi um dos piores países junto com a Espanha, enfim. Foi. Então, nossa, foi um... E aí, ao invés de ir pra Itália, a gente foi pra Ilhabela. Que é quase a mesma coisa, né? Tá ali. Mas foi super legal. E aí a gente conversou pra caramba. E ali a gente meio que tomou a decisão de que, cara, vou empreender mesmo. A gente pensou na tese, começou a pensar na tese. E aí, pra todo mundo que quer empreender, eu criei um framework que são os 4 T's, tá? O primeiro é você garantir que você tá numa tese que tem um tamanho de mercado grande o suficiente para dar conta da sua ambição. Então, eu sou uma pessoa ultra ambiciosa, legal, o tamanho de mercado tem que ser grande. Eu sou uma pessoa menos ambiciosa, então pode ser um mercado menorzinho, mas garanta que você tem um tamanho de mercado grande o suficiente. A maioria dos negócios que dão errado, que eu vejo, por exemplo, aquele restaurante que abre num negócio ultra específico, cara, ele não pensou que ele não teria público suficiente para bancar aquela tese que ele teve. Então, primeira coisa, tamanho de mercado. A segunda é garantir que você
é o que eu chamo de talento, que é, eu sou bom nisso que eu faço, né? Eu tenho habilidades dentro dessa indústria que eu estou entrando que me diferenciam dos outros. Muita gente me pergunta, eu sou muito jovem, como que eu vou ter o talento, né? Como é que eu vou empreender sendo que eu não tenho experiência? Você tem um monte de coisas que você sabe mais do que qualquer pessoa que está de 30, 40, 50 anos, né? Você sabe como que pensa um jovem melhor do que qualquer pessoa. Então, você consegue criar negócios nesse sentido que pode fazer muito sentido para você. Então, eu acho que essa parte do talento. O terceiro é você acertar o timing da sua empresa, né? Então, da tese que você está fazendo. Tem muitas teses que elas funcionam em determinado período do tempo. Por exemplo, a daqui é uma tese que demanda muito capital. Se a gente não tivesse... se a gente fosse fazer esse negócio hoje, dificilmente a gente conseguiria captar, porque o capital está muito caro. Então, é mais difícil de você fazer uma captação para um business que demanda muito capital. Então, já falamos de 3 coisas, né? O timing, talento, o tesão e o tamanho de mercado, né? Então, faltou o tesão, porque você falou o tesão, tamanho, é verdade. Eu pensei e não falei. E o último é o tesão. E o que é o tesão? É você gostar do que você faz. Então, você tem que buscar alguma coisa que esteja na interseção dessas 4 coisas, né? Tem que ser algo que tenha uma oportunidade grande o suficiente, algo que eu seja bom no que eu faço, então me diferencio dos outros, algo que eu goste de fazer, porque tem muita coisa que você é bom, mas você não gosta, e tem que ter o timing certo. Se você pega essas 4 coisas e você coloca elas em operação, a chance de você errar quando você começa, ela é muito menor. Eu vejo que a maior parte dos negócios que dão errado, eles pecam aí em alguma parte dessas 4. Sim, e até aproveitando esse gancho que você falou do timing, né? A daqui também surgiu em 2021, né? Perfeito. Foi a época de pandemia. Acho que vale até você contar como que vocês se organizaram, principalmente financeiramente, porque foi uma época que a maioria das empresas, na verdade, né, fecharam, declinaram, e vocês ramparam absurdamente. Como que foi Pois isso? Eu gosto de falar que a daqui ela nasce primeiro com um time, né? Que foi eu e meus sócios, e depois com a tese. Então, no começo, a gente nem queria fazer, nem tinha pensado em fazer. Era uma outra... Na verdade, a gente queria fazer uma tese de restaurante offline no começo. E a gente foi vendo que essa tese, na verdade, ela, no mundo de pandemia, ela não ia fazer sentido, porque estava fechando tudo. Então, a gente foi atrás de uma outra tese. E a gente começou a explorar o mundo, né? Ver o que estava rolando de negócios. E a gente viu que lá na Turquia tinha uma empresa que fazia um modelo de entrega de supermercado. A gente achou aquilo ali interessante. Começou a pesquisar e criou uma versão adaptada disso para a realidade brasileira. Então, um negócio bem diferente do que tinha... um pouco diferente do que tinha lá. E que a gente criou um modelo operacional que fizesse sentido também para o Brasil. Então, e com isso, a gente, enfim, atendeu a esses 4 critérios nossos, né? Então, eram coisas que a gente tinha habilidade. Você pega o meu histórico, na época que eu era consultor, eu trabalhava com bens de consumo. Depois, na Cabify, mobilizar terceiros. Na Oio, esse crescimento exponencial. E na Cloud Kitchens, que eu acabei não falando, mas eu trabalhei com delivery, eu criava marcas de delivery para restaurantes. Então, eu aprendi muito sobre o delivery nessa experiência. E com tudo isso, você bate no liquidificador e sai daqui, assim, mais ou menos, né? E eu acho que isso foi um ingrediente muito importante para o negócio dar certo. E, enfim, a nossa tese, ela veio muito disso. Não, muito legal isso. E até como que foi essa questão de vocês tirarem a ideia do papel, sabe? Boa. Porque vocês estavam ali em Ilhabela, tivemos essa ideia, mas como que foi realmente botar em prática planejamento, isso? Né? Cara, o que acontece? A gente tinha uma... Assim, a gente continuou a fazer essas reuniões semanais, né? Na medida que a gente foi desenvolvendo. E a gente primeiro fez um experimento, a gente fez um MVP que era... Assim, para quem não conhece a daqui é um aplicativo de entrega de supermercado e a gente opera através de dark stores, que são armazéns fechados para o público final. Então, você não consegue entrar, né? E aí a gente começou, antes de ter um dark store, a gente utilizou de um supermercado para ser o nosso dark store e a gente criou uma loja dentro de um aplicativo de supermercado para testar se o negócio ali fazia sentido. O teste deu totalmente errado. O MVP foi um fiasco total. Porque a gente dependia da experiência desse outro aplicativo, que era muito ruim. Então, o que a gente validou?
cara, realmente não tem ninguém que tá fazendo isso bem feito, porque esse era o principal aplicativo de supermercado na época. E a gente falou, a gente consegue fazer uma coisa muito melhor, mas só esse MVP do jeito que tá, ele não vai conseguir provar a nossa tese. A gente vai ter que construir algo chamado MLP, que é o Minimum Lovable Product, que é um produtinho bom o suficiente para você colocar ele na mão das pessoas e as pessoas não acharem ruim. Porque, diferentemente de outros tipos de serviços, pedir comida, por exemplo, via aplicativo, já era uma coisa estabelecida. Então, eu não poderia ir com uma experiência feia, com um produto ruim. Eu já tinha que ter alguma coisa um pouco mais amigável e com uma UX um pouco melhor. Então, quando a gente lança o aplicativo inicialmente, ele já tem uma carinha legal, assim, sabe? E quando a gente lançou, a gente viu que, de fato, tinha um interesse, assim. Então, a gente começou primeiro com esse MVP nesse outro aplicativo, viu que não deu certo, a gente construiu o nosso próprio aplicativo, a gente fez uma rodada de captação com família e amigos, que a gente captou 1,2 milhões de reais para a gente conseguir colocar de pé esse MLP. A gente trouxe um sócio de tecnologia para fazer o desenvolvimento do aplicativo e a gente alugou um espaço e montou o nosso primeiro Dark Store no bairro de Pinheiros, em São Paulo. E isso tudo foi o nosso MVP, né, que a gente virou esse MLP, que é um pouco mais estruturado e que para a gente testar de fato o negócio. Então, o nosso teste verdadeiro, ele só aconteceu em janeiro de 21, que foi quando a gente lançou. Então, até então, a gente não tinha muita visibilidade, né? E não tem como você testar antes algo que não existe. Sim. Né? Então, o nosso processo, ele era um processo um pouco mais complexo, que ele envolve você ter o produto dentro do seu Dark Store, você fazer a venda para o cliente comprar e você entregar na casa dele. Então, são muitas etapas dentro de um processo e se você não testasse ele, meio que o fluxo completo, era difícil você ter. No começo, por exemplo, a nossa primeira compra foi no Atacadão. Sério? A gente foi lá no Atacadão, encheu o carro umas 6 vezes e abasteceu o nosso primeiro estoque. Óbvio que depois a gente começou a comprar com distribuidores, com fornecedores mais tradicionais, mas a primeira compra foi assim. E as entregas eram vocês que faziam as primeiras? No começo, sim. A gente tinha alguns entregadores, mas a gente também. Eu fiz centenas de entregas. Que e montei legal. milhares de pedidos. Muito legal isso. E eu acho que um dos principais diferenciais daqui é a rapidez, né? Vocês fazem uns deliveries ultra rápidos. 15 minutos, 10 minutos. Parece que o entregador está escondido na moita. Exatamente. Como que vocês fazem isso em termo operacional, assim? Boa. A ideia é que a gente construiu um delivery focado um supermercado focado já no delivery. Então, por exemplo, se você entrar na loja da Daqui, ela já está toda esquematizada, o layout dela, na ordem dos produtos que mais saem. Então, por exemplo, o produto, cerveja, que é um produto que sai bastante, ele já está muito perto do local onde as pessoas fazem o picking. Porque na medida que sai o pedido, ele já está ali do lado, a pessoa vai fazer a montagem do pedido e já consegue entregar mais rápido. Quando o pedido chega, ele já chega endereçado de acordo com o fluxo da loja. Então, a pessoa só vai colocando para dentro da sacola já num endereçamento feito previamente. Tudo isso gera velocidade. Sim. E você também não tem cliente andando no meio da loja. Né? É só o time que faz ali o picking. Então, isso também dá uma agilidade grande. O entregador, ele não está na rua. Ele está ali esperando o pedido já. Então, tudo isso garante que você tem uma agilidade muito maior. E, além disso, os nossos Dark Stores, eles servem um raio de aproximadamente 3 quilômetros. Então, você está no máximo a 3 quilômetros de moto do ponto de entrega. Isso ajuda também a você conseguir ir numa velocidade rápida, mesmo que tenha trânsito. Sim. Porque é uma distância muito curta para você cobrir. Então, você não precisa sair correndo para fazer o pedido, né? Que é uma coisa... Muita gente falava, mas vocês vão entregar rápido, vai colocar o entregador em risco. Não, na verdade... Tá tranquilo pro entregador. Ele consegue fazer a entrega dele no tempo tranquilo e tá tudo bem. Todo mundo... Vocês realmente estão na moita ali. Tá realmente perto. Não, muito bom isso. E eu queria também perguntar para você, porque a Daqui, ela é um unicórnio, né? Para quem não sabe, é avaliada... Unicórnio, né? Startup unicórnio são empresas avaliadas em mais de $1 bilhão. O que você acha que foi a virada de chave para que ela tivesse esse crescimento tão exponencial? Eu acho que foram vários fatores, né? Eu acho que o primeiro, a conjuntura do ano de 2021, que foi uma conjuntura única, né? Tinha muito dinheiro disponível no mercado,
e a gente fez captações sucessivas, né, como empresa, e uma execução muito bem feita. Eu acho que o que eu te falei de ter um foco único, ter uma prioridade muito clara, no nosso caso era lançar novas operações, né? A maneira mais fácil da gente crescer era criando novos dark stores e pegando uma mancha maior da cidade ao longo do tempo. Então, a gente fez isso muito rápido, esse processo de expansão. Então, a gente lançou 84 lojas em um ano, para você ter uma ideia. Nossa! Uma velocidade absurda. A gente também contratou 1.000 pessoas em um ano. Né? E você olha, um volume considerável de gente para você conseguir fazer. E é óbvio que para fazer isso rápido, com qualidade, não é barato. A gente também captou muito dinheiro. Se fosse fazer de novo nas condições atuais, a gente provavelmente não teria ido tão rápido. Teria sido um pouco mais prudente, né? Mas, de novo, a conjuntura do momento era aquela. Aquela conjuntura te possibilitava captar uma rodada ainda maior no futuro. Então, a gente sempre foi atrás dessa próxima rodada porque era o que estava ali diante da gente e a gente entendeu que era a melhor oportunidade que tinha a ser perseguida. E aproveitando que você citou, né, dessas rodadas de investimento, vocês captaram mais de 500 milhões de dólares, né, até hoje. No total, sim, como grupo. No total. E como que funcionam essas rodadas? Como que vocês se preparavam para essas rodadas? Boa. Se você puder compartilhar um pouquinho sobre isso. Beleza. Ó, a primeira rodada que a gente fez foi a com família e amigos que eu falei, que foi a rodada que eu estive mais próximo dentro do processo de captação mesmo. E aí a gente montou um pitch, né? Como é que eu começo um negócio do zero? Cara, você monta um pitch com a tua tese de negócios, você explica por que aquilo ali é uma boa ideia, e você vai passando a sacolinha de dinheiro pra galera, pra ver se eles topam ou não colocar. Óbvio que você tem que passar a sacolinha pra quem tem dinheiro. Sim. E a gente conseguiu captar 1,2 milhões de reais com isso, né? Então, acho que esse foi o primeiro passo. Depois, a Daqui, ela fez um M&A com uma empresa americana chamada Joker, que era uma empresa, foi fundada por pessoas que estavam no SoftBank, que a gente conheceu lá na época da Oil, porque eles eram investidores da Oil também, e eles investiram como pessoa física na Daqui. E essas pessoas, elas criaram a Joker, que foi essa empresa, e a Daqui se juntou com a Joker. Na época, a Joker tinha operação em 10 países. Então, quando a gente fala que a gente captou esse dinheiro, a Joker como um todo captou, né? A Daqui era a operação mais avançada e maior da Joker. Então, a gente estava ali à frente do processo, né, gerando o case para captação. Mas não era só para a gente. Então, quando a gente captou esse dinheiro inteiro, foi para várias operações. A Joker chegou a ter operação em 10 países. Veio o ano de 2021, daí ano de 2022 o mercado virou, foram fechando as operações e hoje existe apenas a operação da Daqui. Então a Daqui hoje é a Joker, né? Então foi uma jornada muito, muito grande. E como que é esse processo de captação? Você sempre capta em relação ao que a gente chama de um plano de negócios. Então eu capto com o objetivo de entregar um plano de negócios específico. Então, sei lá, o primeiro plano de negócios nosso era a gente vai lançar 3 operações. Então, esse 1,2 milhões de reais, ele leva a gente a lançar 3 operações. Então, a grana que a gente tinha era para lançar isso. O próximo plano de negócios era para lançar, não vou lembrar assim, o número exato, mas talvez 100 operações. O outro para lançar 500, entendeu? Então, é meio que esse o processo que você faz. E aí você vai ver qual que é o faturamento que você vai ter, o número de pessoas, qual que vai ser a despesa, qual que vai ser a rentabilidade. Então, você meio que projeta isso, apresenta isso para o investidor, e o investidor vai dizer se ele vai colocar dinheiro em você ou não. Mas, normalmente, é esse o processo que você faz. E, normalmente, qual que é o momento certo de você captar? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que você deve captar quando você sente que aquele dinheiro vai te ajudar a alcançar o teu objetivo mais rápido. Então, eu acho que para comprimir tempo, esse é o momento ideal. Quando você vê que você tem uma oportunidade de compressão de tempo que vai te gerar um benefício grande. Vou tentar ser um pouco menos teórico e mais prático aqui agora para tentar explicar. Por exemplo, a Daqui tinha uma concorrência muito grande na época. Tinham outras empresas que estavam se movimentando para fazer a mesma coisa que a Daqui, inclusive a Rappi e o iFood, que lançaram depois o modelo concorrente da Daqui. A Daqui foi a pioneira, mas depois tanto a Rappi quanto o iFood lançaram. Então, o dinheiro aqui, a velocidade ela era muito importante nesse mercado. Né? Então, para a gente fazia muito sentido captar. Por exemplo, o mundo de hoje em AI tá uma corrida contra o tempo. Tá todo mundo lançando tecnologia nova e construindo coisas novas. Então, o tempo é uma variável relevante. Agora, por exemplo, se eu for abrir um restaurante novo,
será que se eu colocar mais dinheiro e ser mais rápido, isso vai ser uma vantagem competitiva tão grande? Provavelmente não. Então, se você tem o dinheiro, eu não faria uma captação externa. Eu iria, talvez, com o dinheiro que o restaurante vai gerando ali aos poucos. Mas uma outra situação que eu acho que faz sentido você captar é quando você não tem dinheiro. Por exemplo, na Daqui, o volume total de dinheiro que eu investi foi 20 mil reais. Jura? Por quê? A gente fez a captação de 1,2 milhões. Então, eu não precisei tirar do meu dinheiro. Entendeu? Então, eu não tinha 1,2 milhões para colocar no negócio naquele momento. Então, se você não tem dinheiro, também é bem interessante você captar, porque você consegue empreender sem dinheiro. Sim. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem de modo geral. Você pode ter uma ideia muito boa e não é você que precisa ser o capitalista da sua ideia. Você pode arrumar um capitalista para colocar o capital em você e você colocar a sua ideia, trazer a sua ideia, né, do mundo das ideias para o mundo real com o dinheiro dos outros. É uma coisa que você pode fazer. Qual que é o problema? Essa pessoa agora ela é sócia do teu negócio e ela vai querer saber um pouco ali, mas daí você vai ter que aprender a lidar com isso também. Mas eu acho que seriam essas duas situações que eu acho que faz sentido você captar. Quando você precisa mesmo do dinheiro e você, cara, não tem de onde começar, ou quando o dinheiro ele vai ser um diferencial competitivo muito grande para você alcançar uma escala que vai fazer você escapar da concorrência. Então, acho que esses dois são cenários que eu acho que faz mais sentido. E eu acho que é legal também, para quem nunca participou dessas rodadas, explicar um pouquinho como que elas funcionam no sentido assim, você já vai, tipo, eu quero 1 milhão por 5%, igual um Shark Tank da vida. Como que funciona? Como que vocês determinam essa porcentagem, assim, né? Eu sei que não deve ter uma regra clara, mas se você pudesse dar uma dica, assim, do que avaliar. Olha, depende muito. Depende muito, assim. O racional que eu e meus sócios utilizamos é quanto que a gente ganha por mês, quanto que é esse valor no ano e quanto de dinheiro eu precisaria ter no banco para gerar esse valor no ano. Então, a gente fez lá uma conta e a gente chegou num valor lá de, eu acho que foi 10 milhões, foi alguma coisa assim, né? A gente falou, essa aqui é a grana que você precisaria ter para pagar o nosso salário para a gente estar operando isso aqui. Então, esse é um racional. Outra coisa que você pode ver é, se a empresa já tem alguma atração, algum número, você projetar isso no futuro e falar, olha, essa empresa ela vai faturar tanto, vai ter tanto de rentabilidade. Então, qual é o valuation que ela pode ter? Mas aqui não tem muito uma regra. De modo geral, as pessoas elas tentam buscar ali em torno de, nessa primeira rodada, uma diluição entre 10% e 15% no máximo. Então, normalmente uma rodada de investimento anjo, que é esse primeiro investimento, é entre 500 e 1 milhão, 2 milhões de reais. Assim, muito difícil fugir disso. Talvez até menos. 100 a 2 milhões, assim. Acho que isso por 10 a 15% do negócio. Então, depende muito do negócio para você ver ali qual que vai ser o valor final da tua empresa. Mas os valores, em média, eles estão nessa faixa aí. E você, além de captar, você também é um investidor anjo, né? Sim, hoje eu sou. Isso é muito legal. Acho que vale entender, assim, o que é analisado quando você vai investir em uma startup. O que você Nossa, analisa? são muitos fatores, assim. Mas o principal é esses 4 elementos que eu falei para você, né? Do tamanho de mercado, do tesão, do talento e do timing. Eu vejo isso, né, uma matriz própria. Eu acho que eu vejo muito Então, assim, primeiro é ver se a tese faz sentido. Né? Então, precisa fazer sentido o negócio. Ele precisa ter um potencial muito grande. O segundo é o time. Para mim, é muito importante o empreendedor. Assim, quem são as pessoas que estão empreendendo? Eu já investi só no empreendedor e eu me frustrei. Porque tem um outro elemento que é qual o engajamento desse empreendedor com essa ideia. Esse também é um ponto muito importante. As pessoas elas mudam muito ao longo do tempo. Então, é muito importante você entender se a pessoa está ali com a cabeça para o longo prazo ou ela está ali meio que só testando a água. Então, hoje, eu só invisto em negócios que já tem um pouco mais de tração. Eu não invisto em negócios no estágio pré-operacional. Eu prefiro que tenha já um pouco de número, de resultado e que já tenha consiga mostrar ali um determinado crescimento para eu me sentir confortável em entrar. Mas, fora isso, eu não invisto. Então, eu estou mais conservador
do que eu já fui, assim. Eu acho que são decisões muito difíceis, né? Que você vai Sim. tomando ao longo da carreira, do investimento. Mas acho que isso é um tema que eu acho que é até legal eu perguntar, porque ao longo, não só do investimento, mas ao longo de toda a sua trajetória, você deve ter tomado várias decisões que foram, né, significativas ali, Sim. difíceis. Se você puder compartilhar com a gente algumas. Olha, foram várias mesmo, assim. Eu acho que a primeira foi ir para São Paulo. Pode parecer meio bobo, mas em Brasília ninguém fala sobre ir trabalhar em empresas, né? O foco é muito maior o serviço público. Então, só ser uma pessoa que se interessa por empresas já era um negócio diferente. Sim. E você está disposto a mudar de cidade para isso, nossa, essa foi uma primeira grande decisão. E até a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, né? Que quando eu fui para São Paulo, depois de 2 semanas de ter aceitado a oferta da Integration, que foi a consultoria que eu trabalhei, eu recebi uma proposta para voltar para Brasília, em uma empresa, uma indústria muito grande que tinha lá. Um cara que era ex-consultor tinha pego ali o meu contato dentro de um processo seletivo e ele me ofereceu para ganhar 30% a mais do que eu ganhava em Brasília. E na época eu namorava, eu tinha vivido com meus pais a grande parte da minha vida, minhas relações estavam todas em Brasília e mesmo assim eu disse não, que eu queria permanecer em São Paulo. Assim. Então acho que essa foi com certeza uma decisão muito importante para minha carreira. A segunda foi ir para o mundo das startups, lá quando eu saí de consultoria, eu acho que foi muito, muito importante. E eu acho que a terceira é empreender. Eu acho que quando eu estava lá na Oio, eu estava bem, era um executivo com uma boa posição, ganhando um bom salário, mas essa coragem, assim, eu sempre tive o bichinho do empreendedorismo lá comigo, assim, ele me acompanhou durante muito tempo. E eu sentia que se eu não colocasse um negócio de pé, a minha experiência humana ela seria um pouco mais frustrada. E eu tomei coragem para começar o negócio. Acho que esse foi também um ponto, assim, uma virada de chave muito grande e que fez toda a diferença para mim. Acho que esses 3 momentos eles foram bem chaves, assim, dentro desse processo. Sim, para construir tudo que foi até agora, né? E acho que além dessas decisões difíceis, também devem ter tido os desafios, né? Ou alguns erros que você cometeu. Nossa, muitos. Qual foi o principal desafio, os principais desafios que você enfrentou? Se tem algum erro que você pode compartilhar? Olha, quando eu penso em desafios, o que mais me vem à cabeça é com pessoas, assim, porque eu fui líder de muita gente já. E eu acho que, humildemente, eu fui bem nas minhas experiências como gestor, mas eu errei muito com as pessoas, porque não tem como você não errar. As pessoas, elas são... Primeiro que você é inexperiente no começo e depois você... Cara, a pessoa, ela tem o jeito que ela pensa, assim. Eu acho que da experiência de liderança, assim, acho que teve algumas pessoas que eu até estava falando com você sobre eu me projetar na pessoa. Eu achava que a pessoa queria a mesma coisa que eu. Eu achava que a pessoa que estava ali por exemplo, né, não foi exatamente esse o exemplo, o real, mas que estava ali na Daqui montando o pedido, que ela queria a mesma coisa que o executivo que estava ali. E que ela vai se motivar pelas mesmas coisas, assim. E eu descobri que as pessoas, elas querem coisas diferentes. Tem gente que só quer fazer ali o seu horário de trabalho e ir para casa e mais nada. E tem gente que quer dominar o mundo, quer construir um monte de coisa, quer ser promovido, quer, enfim, conquistar muito. Tem gente que não. E eu acho que entender essas diferenças acho que foi o principal erro que eu cometi e depois o principal aprendizado que eu tive. Entender que cada um é um e que quando você quer, de fato, ser um líder de verdade, você tem que entender a individualidade da pessoa para, a partir disso, você construir a sua maneira de gerir aquela pessoa. Eu acho que, ao fazer essa adaptação, eu consegui corrigir muitos desses erros, que antes eu tratava meio que todo mundo... Achava que todo mundo era igual a mim, pensava do mesmo jeito. Sim. E que o que funcionava comigo ia funcionar com os outros, né? Eu quebrei muito a cara com isso e depois eu entendi que é diferente. A trajetória é assim, né? Elas vão tendo altos e baixos, desafios, conquistas. E até falando em relação à conquista, você é Forbes Under 30. A gente precisa abordar isso. Como foi esse reconhecimento? O que você acha que foi determinante para esse marco acontecer? Total. Acho que assim,
Com certeza foi a trajetória de daqui. O primeiro ano foi impressionante mesmo. E eu ainda tinha menos de 30 anos, então foi isso. Mas, de verdade, assim, eu acho que é um super reconhecimento, mas isso é um produto muito de... Tipo, hoje eu olho, assim, é um negócio de muito de vaidade, assim, sabe? Pra mim, não mudou nada, de verdade, assim. Eu falei, pô, legal, obrigado pelo reconhecimento, mas eu acho que a partir do momento que você se sente... eu não sei a palavra em português, mas é entitled, né? Que você se sente cheio de si, você começa a errar. Se você perde a sua humildade, você começa a errar, você se distancia, as pessoas param de falar real pra você e você começa a se tornar aquele líder que distante, assim, sabe? Sim. Então eu sempre evitei isso. E eu acho que, assim, eu tenho gratidão, óbvio, pô, super legal, né, ter sido selecionado, é uma lista muito selecionada essa. Mas quando eu olho, assim, tipo, vida real mesmo, não é sobre isso, sabe? Essa não é a minha visão de sucesso, falando sobre definição de sucesso. Qual que é né? a sua definição de sucesso? Olha, ela tem se atualizado muito ao longo do tempo, assim, mas eu acho que eu quero gerar um impacto, assim, acho que primeiro eu quero gerar felicidade para as pessoas ao meu redor. Acho que hoje eu já sou muito feliz, então meio que eu enchi meu copinho e eu quero que esse copinho transborde. Acho que de uma maneira mais simples é isso. Então eu quero que as pessoas ao meu redor, minha família, a minha sociedade, a sociedade que eu vivo, né, as pessoas que eu gosto, que elas sejam mais felizes. E pensando de uma maneira um pouco mais ampla, quando eu olho, por exemplo, para a pessoa do empreendedor, eu quero gerar um impacto na vida do empreendedor. Então, pensando numa definição mais ampla de sucesso. Porque eu acredito que o empreendedor é quem muda o país. Então, se eu conseguir impactar positivamente o empreendedor, eu vou conseguir impactar positivamente toda a nossa sociedade, assim. Mas ainda está num... Eu acho que é uma boa pergunta, eu ainda não tenho uma resposta 100%, mas para mim ela está por aí, assim, entre seguir impactando quem está aqui ao meu redor e construir algo para esse público empreendedor aqui que eu entendo que tem uma capacidade de mudar o mundo. Porque empreender é resolver problema, né? Então, quando você ajuda isso, você ajuda a ir A humanidade, resolvendo né? os Que tem muitos problemas. Exato, exatamente. E além de tudo isso que a gente comentou, você também já fundou a R2R. Enfim, você é conselheiro, você foi professor, muitos títulos. E eu queria entender com você como que é esse equilíbrio da vida profissional e pessoal. Boa. Eu acho que a sua vida profissional, ela vai te tirar de você tudo que você está disposto a dar para ela. Então, você precisa entender o que você está disposto a dar para sua vida profissional. Eu acho que a primeira coisa é você definir esse limite. Então, como que você equilibra? Primeira coisa é você definir esse limite. E aí, o que eu sempre fiz? Dentro da minha vida profissional, das horas que eu dediquei para o meu profissional, eu sempre peguei 20% e dediquei a coisas que não eram a minha atividade principal. Então, por exemplo, lá na Daqui, eu comecei a dar aula na Link School of Business, que é uma faculdade focada em empreendedorismo aqui no Brasil. Depois, eu me juntei ao pessoal do G4, então me tornei um mentor lá do G4 Educação. Eu saí Daqui, né, no começo de 2024, e né, sigo como sócio lá, mas não estou mais no dia a dia da operação. E depois que eu saí, eu comecei a atuar como advisor e né, conselheiro, mas como investidor também. E eu fui testando várias coisas assim, para ver o que eu gosto mais. Eu vi que por mais que eu gostasse de ser advisor e que isso desse muito dinheiro, não era algo que me preenchia. Não era não poderia ser a minha atividade principal. Então, eu entendi que isso deveria ser só os 20% mesmo do meu tempo. Os outros 80% eu tinha que estar fazendo alguma coisa nova. Então, depois que eu saí Daqui, eu fundei a R2R, né, que é uma agência de marketing digital. A gente cresceu. Depois eu vendi ela mês passado. E agora eu estou cozinhando aí um novo projeto. Ainda não posso dar muito detalhe, mas é um pouco nessa linha. Eu tenho a minha atividade principal que vai ser essa e as secundárias aqui que, por exemplo, está aqui no podcast conversando com você. Maravilhoso! E se você fosse dar um conselho para o jovem que quer empreender e quer construir a próxima startup unicórnio, qual seria? Olha, eu acho que é foco. Eu acho não, eu tenho certeza, é foco.
Você tem que ter muito foco. Você tem que saber qual que é a prioridade que você tem na sua empresa. O que é a coisa mais importante que você precisa estar trabalhando e alocando a sua energia para fazer ela acontecer. É um pouco do que eu aprendi lá na Oil, de você ter ali, cara, ser maníaco por esse resultado que vai impulsionar o seu negócio para frente. Eu vejo que muita gente não tem clareza de qual que é essa métrica. E por não ter essa clareza, não consegue gerar movimento na empresa. E a empresa fica pequena por muito tempo. A empresa tem que crescer. Ela tem que estar conquistando espaço, tem que estar... Se você não está crescendo, você está morrendo. Você tem que ter essa cabeça muito forte como empreendedor. E todo mundo é vendedor. Se o teu negócio não está vendendo, se todo mundo não está preocupado com vendas, está errado. A tua empresa tem que ser orientada à entrega de resultado, a vender. Se você não está vendendo, você está morrendo. Então, tem que ter essa cabeça muito forte. Somos todos vendedores, assim. Então, Sim. acho que essas duas coisas, esse foco muito claro no resultado e em vendas também, que é normalmente a principal dor aí das empresas também. Exato. A empresa tem que vender, né? Você tem que se vender também, vender Total. a ideia. Enfim, é o que você falou, todos nós somos vendedores. É isso. Quando você internaliza isso, você entende a importância disso, você consegue deslanchar muito mais, assim, na carreira. Porque, como funcionário, você pode até não estar vendendo, mas como empreendedor, não tem como. Você vai ter que vender sim ou sim. Sim, exato. E pra gente finalizar, a gente tem um ping-pong, que são 5 perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá bom, vamos lá. Um sonho. E visitar o Japão. Eu tô estudando japonês hoje e... Sério? Que diferente. E eu tenho... Esse sonho aí é o que tá mais em voga aí, tá próximo. Um arrependimento. Nossa, deixa eu pensar aqui. Não ter comprado Bitcoin. Acho que muita gente tem esse arrependimento. O que não pode faltar em uma startup unicórnio? Recrutamento de qualidade. Uma dica na escolha dos sócios. O sócio... Acho que o sócio ele tem que ser alguém que você pode discordar em paz, sem brigar, assim, sabe? Eu acho que isso é um ponto importante. Boa. E um pedido de delivery. Nossa. O primeiro que vier na sua cabeça. O que não pode faltar. Pô, veio aquele shakezinho de proteína, sabe? Vende nada daqui. Inclusive, pra quem não baixou o app, aí fica aí a deixa. Exatamente. Baixem, porque é super rápido e muito bom. Não, maravilhoso. Muito obrigada, Rodrigo, por você estar aqui. Assim, amei o nosso papo mesmo. Entender toda essa história, sua trajetória, como que você começou essas transições, como que você fundou esse unicórnio, né? Como que foi esse processo, entrar na Forbes Under 30, enfim... os desafios também dessa trajetória. Então, muito obrigada por você ter compartilhado isso aqui com a gente, por todas as dicas também ao longo do episódio. Que isso, eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com você hoje. E é isso, muito obrigado. Obrigada. E esse foi mais um episódio do As Origens. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam aqui na rede social e até o próximo.